Iniciando. Bom, temos algumas dúvidas dessa parte até agora de hidro. Foi tranquilo? O levantamento que vocês fizeram? Olha, foi o que eu tinha te falado. Eu levantei todos os itens que eu preciso. Alguns eu só não consegui colocar a quantidade ainda pelo meu problema no CAD, mas assim que eu resolver isso, eu Uhum. completo ali. Aí, Mas então, por hora, sem dúvida. os itens que vocês conseguiram colocar, Sim. quantidade de tubos. O hidro ficou fácil ali quando tá misturado com conexões. Ele começa a ficar um pouco, ele começa a complicar um pouco mais e aí exige. Lembra que lá atrás que a gente falou, olha, precisa uma das coisas que a gente precisa ter para fazer uma planilha orçamentária é o conhecimento técnico. Ele precisa ser forte nesse caso. Então vocês precisam conhecer bem as conexões, né? Para o DR, ok, ele coloca lá, inclusive, conexões. Ah, mas vamos supor que vocês vão para uma obra fazer esse levantamento. Você não vai colocar, não, chefe, tá tubo, inclusive conexões. E ele vai falar assim: olha, eu quero a lista de preço, de material. Não, é o tubo, tantos metros de tubo. Ah, mas e as conexões? Não, tem tudo incluso. Mas qual conexão vai colocar? Né? Então, não é bem assim o levantamento, né? Como a gente explicou na aula passada. Então, o que é diferente para desse levantamento aí quando você vai fazer algo fora do DR e algumas tabelas também seguem essa mesma sequência. É você utilizar conexão por conexão, né? Então eu vou usar luva, eu vou usar joelho, eu vou usar adaptador. Então eu tenho que conhecer isso. Então quer ver um detalhe importante quando você vai levantar o hidro lá no final? Toda instalação hidrossanitária, ela, no ponto de serviço dela, né? Ela tem que terminar com um joelho daquele joelho azul, que ele é o joelho, porque não é só pela cor, a cor já determina que ele é assim. Ele vai estar ali um lado soldável ali e na outra vai estar uma rosca que tem envolvimento metálico para dar maior resistência a algum peso ali, alguma coisa que você vai colocar. Então esse joelho azul ele é diferente daquele joelho branco. Ah, mas eles são iguais, ele tem a rosca aqui, tem, mas só que a fragilidade dele na ponta aqui é muito maior. Então esse levantamento vai te exigir esses conhecimentos técnicos, tá? Então vai te exigir que você consiga levantar isso. Então, aqui ali na ponta eu preciso de um joelho. Em cada registro eu preciso de um adaptador, porque o registro ele é rosca e normalmente eu utilizo tubo soldável, né? Então, na hora que eu vou colocar rosca com soldável, eu preciso de um adaptador. O adaptador é aquela conexão, que ela é rosca em cima e ela recebe o soldável. A quantos? Ah, vai ter diferença. Se for um registro de gaveta, se for um registro de pressão, se for o registro de. Um vai estar um adaptador, o outro vai estar uma luva, né? São situações diferentes. O que não, vocês não estão utilizando para fazer esse método dessa planilha, porque a gente está utilizando como base o referencial do IOPS. Ok? Alguém tem alguma dúvida ainda? Professor, eu tenho. Diga. Sobre o meu, tem banheira. Só que eu não achei banheira lá. Aí eu queria saber se está com um nome diferente ou se não tem Não, banheira, é isso tem mesmo. não. Pode fazer pesquisa de mercado para banheira, Aham. só que tem a mão de obra nisso aí. Você vai ter que colocar a mão de obra com pedreiro, ajudante e bombeiro hidráulico. Tá. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não vai adiantar no TCPO se eu vou ter alguma composição aqui. Deixa eu procurar. Deixa eu ver se eu tenho alguma composição pronta.
pesquisar isso. Isso aqui. Onde que está meu TCPO? Vou botar aqui para vocês. Compartilhei a tela, ainda não, né? Esse aqui é o TCPO. Lembra que eu falei com vocês? Ó, que são as tabelas de composição de preços de orçamento. Deixa eu localizar. Eu acho que não tem, não. Mas... TCPO nunca me abandona, gente. Cadê? Professor, onde é que eu acho o TCPO mesmo? Aonde você acha? É um livro, na verdade, né? Você não acha. Não acho, né? Você tem o TCPO online, que esse é um referencial pago, por isso que a gente não utiliza o TCPO para... Entendi. Olha que bonito. Fiberglass. Deixa eu ver que banheira que é essa para ver se... Essa mesmo. Vou copiar aqui e passar para vocês. Tá bom. Você vê que o TCPO, ele não me dá preço, tá? Era um outro porquê também de eu não trabalhar com vocês, basicamente, o TCPO. Porque ele vai me dar os consumos, mas é o que eu preciso. O ajudante de encanador, eu vou procurar lá na tabela do IOPS esses dois aqui e vou botar preço para ele. Eu sei que ele faz 4,2. Multiplico aqui, leis sociais e continuo fazendo a planilha. Vou pegar os códigos, eu vou pegar ali do DR, tá? Então, de ajudante, encanador, tubo de aço galvanizado, eu acho que eu tenho lá também. A gente pode dar uma conferida lá. Fita veda-rosca, né? Que é fita de vedação de tubos, a gente tem lá. Válvula de escoamento metálico, é válvula de tanque mictório, aquela válvula que vocês utilizaram ali para botar nos lavatórios. Esse misturador, não sei se vocês vão ter, tá? Mas se não tiver, pode fazer uma pesquisa de mercado e colocar só o preço do produto, assim como esse misturador e a banheira também. Essas 4 finais aqui podem pesquisar no mercado e colocar.
Lembrando, Esse- pode fazer aquela pesquisa de mercado, o quê? Só com um referencial, não precisa colocar 3. O certo é 3 referenciais e você pegar a mediana dos 3, que é o valor do meio. Esse é o valor que você vai utilizar no seu orçamento. Tá? Então, a gente não precisa. E o Então, ponto de resolveu a água? banheira. Banheira a gente conseguiu achar. E o ponto de água? Eu posso colocar algum ponto de água que é existente naquela tabela para usar como banheiro? Porque Como não tem assim, um. ponto de água? É porque quando você vai ver na planilha, tem os pontos de água. E se Não, eu mas não me vocês engano, não tem não para estão banheira. usando ponto de água. Vocês estão usando os metros de tubo. Não é? Então não precisa do seu ponto de água. Não? Então. Acho que eu fiz alguma coisa errada ali depois, hein? Não, a gente não. Ah, tá. Entendi. É, realmente. Você já Esquece, tem os professor. metros de tubo que está chegando É. ali. Vai ser dali para frente que ela vai ligar. Uhum. Vocês não fizeram Confundi a totalmente. ligação dela, vocês não fizeram, certo? Certo, é só o ponto de água fria. Deixou um ponto de água fria ali. Então, quantos metros de tubo até chegar nesse ponto de água fria? Dali para frente, é essa composição. Beleza, professor. Obrigada. Beleza? Quem mais? Vamos para a elétrica, então? Bom, elétrica a gente já conversou um pouco semana passada. Muito lado aqui. Aí. Já conversou um pouco na semana passada, onde a gente vai pegar. Bom, a gente pode fazer duas formas isso. Uma que eu acho mais interessante é fazer por metro quadrado. Aí já fiz uma planilha toda detalhada, ponto a ponto, e cheguei ao preço da quantidade das instalações elétricas. Então eu vou ali fazer uma regra de 3. A minha casa antes tinha 100 metros quadrados, agora ela tem 120. Então, a quantidade de pontos ali vai ser diferente. Então, eu vou chegar em um valor por essa média de valores. Então, eu vou tirar a média de tudo. A média de tomada, a média da quantidade de fios, média da quantidade de eletrodutos em cada bitola de fio, em cada bitola de eletroduto. Seria uma forma de fazer. Tá? Vou pegar um orçamento como base, vou pegar o meu orçamento e vou detalhar isso. A outra forma de fazer é fazendo por estimativa, né? Nenhuma dessas duas formas, eu queria deixar claro, é o correto para um orçamento analítico. Tá? Então, a gente vai até esse ponto. Orçamento analítico, eu preciso ter realmente o projeto detalhado para eu achar ali quantos metros de fio, colocar as sobras ali em cada curva que ele tá fazendo e deixando certo. Bom, para resolver o problema de vocês, o que eu colocaria aqui? Vamos lá, deixa eu entrar na elétrica aqui. Metálica, mais para frente aqui, deixa eu passar. Instalação de hidro, instalações elétricas. Bom, padrão de entrada. Eu tenho essas duas muretas. Mureta, não. Quadro de distribuição, caixas de passagem, instalações aparentes, eletrocalha.
arame, caixa de passagem, eletrodutos, fios e cabos. Ó, a entrada, a gente pode usar esse daqui, ó, no item 15.17, tá? Pegando aí como base, normalmente, a gente pode calcular assim a quantidade de banho. Vamos calcular a quantidade de tomadas de uso especial. Ah, minha casa tem 4 banheiros. Então, se eu pego 4 banheiros a 4 vezes, vamos botar 7.000, eu tenho no mínimo 28.000 só de, lógico, aqui eu não estou considerando fator de demanda, que entraria aqui, né? Mas é fácil ter 4 chuveiros funcionando ao mesmo tempo, então eu não estou botando o resto da casa, né? Então eu tenho no mínimo 28.000 watts. Então não seria ruim eu colocar aqui, ó. Percebo que eu não vi o projeto de vocês, não sei se tem 4 banheiros, mas eu imagino que eu tenho uma carga de até aí 34.000 watts, tá? Baseado o quê? Em algumas contas. A gente tem que chegar, fazer algumas contas, a gente tem que usar um pouquinho da nossa experiência para ver de um projeto o que o outro projeto pode dar também. Tá? É importante vocês pegarem esse projeto de um pavimento, entender ele, vocês já entenderam, vocês fizeram aquilo ali, o que vai dar para o meu de 2 pavimentos? Né? O que vai diferenciar os dois? Ah, assim, mas a área dos dois é a mesma coisa, só que um tem 2 pavimentos, o outro tem um pavimento só. Eu vou até falar com vocês, olha, a quantidade de tomadas ali vai ser basicamente a mesma, sua quantidade de quadro que vai ser diferente. Você vai ter um quadro em cima, um quadro embaixo. De um pavimento, você vai ter um quadro só. Bom, a gente foi até ali o padrão de entrada, então a gente instalou, está recebendo essa energia. Tá? Uma coisa que fica mais cara, que aí a gente também tem que pensar, é o fio de chegada até o como é que chama? Quadro de distribuição, caixa de passagem, divisões de abertura, torneira, adaptador. Não, isso aqui já está mais para frente. Cadê os meus pontos de tomada? Desenvolvimento suporte, caixa de passagem, produto, disjuntores, abertura padrão, a ponte. Vou estimar minha quantidade de pontos de iluminação no teto. São aquelas contas que a gente faz para iluminação. Então, vou estimar ali a quantidade de pontos de iluminação no teto. Vou ter que pegar o projeto e ver quantos pontos eu teria em cada cômodo. Posso fazer um dimensionamento mínimo disso, né? Fazer aquelas continhas para achar a quantidade mínima de iluminação por ponto, por ambiente. Mas, basicamente, aqui, como a gente tem hoje a iluminação ela está muito baixa, a carga dela com as lâmpadas de LED, eu vou colar, não, aqui eu tenho 4 pontos nesse banheiro, vou botar 4, né? Vou meio que dimensionar fazer um pré-dimensionamento do meu projeto. Necessariamente eu preciso fazer isso. Eu vou pré-dimensionar. Por quê? Vou ter que achar ali quantos pontos de luz no teto, se eu tenho ponto de luz na parede ou não, se eu tenho e quantos pontos de tomada eu tenho no meu projeto.
né? Então, eu vou abrir o projeto e vou colocar ali minhas quantidades de tomada, imaginando a quantidade de pontos. Note que eu não estou dividindo o circuito, eu não estou dimensionando fio, eu vou partir do princípio que a minha divisão de circuito, quando vocês pegam aquela tabela de vocês, 90% só os circuitos de tomada de uso especial que não dão fio de 2,5, vocês já perceberam isso, imagino. Então, eu posso ficar aqui no fio de 2,5 tranquilamente, tá? Eu posso ficar nas minhas tomadas de uso geral, eu estipular, todas elas vão ser com fios de 2,5. Vou pegar um outro cálculo ali que eu tive para chuveiro elétrico, ó. Quantos pontos de chuveiro elétrico vou usar esse daqui? Quantos pontos de ar-condicionado vou usar aqui embaixo? A minha casa eu previ ventilador de teto. Quantos pontos de ventilador de teto? Lembra que vocês determinaram os pontos de luz no teto? Vou ter que ter interruptor para ela. Ó, uma tecla simples, uma tecla paralelo. Toda vez que fala aqui tecla paralelo, é o three-way. Ah, lá no quarto eu vou fazer um three-way. Ok, eu vou botar aqui 2 pontos desse daqui. 2 pontos de three-way. Você percebe que o de duas teclas simples, ele é mais barato do que uma tecla paralelo. Por quê? Porque a quantidade de fio envolvida aqui, ó, é muito maior. Para fazer um three-way, eu gasto muito mais fio. Vocês já fizeram essa ligação de three-way no projeto, ok? Sim, não. O que você está falando, Gessi? Sim, a gente está entendendo tudo. Tá tranquilo até agora? Tá, deixa eu te fazer uma pergunta. Vocês estão sentindo lógica no que eu estou falando? É importante esse... Estamos sim. Porque você entender que eu tenho que medir fio é muito mais fácil, né? Agora, você precisa entender que eu estou buscando alguma alternativa para não medir esse fio. Por isso que eu estou fazendo um orçamento por ponto. Então, eu preciso ter ali ponto de luz no teto ou na parede. Preciso ter pelo menos a quantidade de tomada a ser colocada. E preciso ter a quantidade de tomada. E preciso ter... Assim, e a quantidade de interruptor. Essas tomadas, elas vão se dividir em tomadas de uso geral, que eu vou estar aqui com fios 2,5, e as tomadas específicas, ele me dá aqui esses 3 casos para específico. Ah, assim, mas eu tenho micro-ondas e tenho tô colocando air fry também lá na minha cozinha. Ok, eu vou colocar aqui, ó, ele é similar a a air fry, ela dá fio de 2,5, né? Ela não tem uma potência maior do que isso. Eu vou pegar esse ponto de padrão aqui de ventilador, que vai dar mais ou menos essa conta que eu preciso colocar ali para atender a air fry. Ele é mais ou menos similar ali em termos de potência. Só que uma é a tomada que está no teto. Ah, mas ele tem vários fios que descem. Ok, mas aí eu também tenho o fio que vai descer lá para a tomada. Ele vai chegar no teto e descer na outra ponta para fazer air fry. Eu estou estimando, eu estou tentando chegar a pontos que eu tenho conhecimento ali. Então, essa parte aqui, ó, de interruptores, ponto padrão de campainha, vou ter uma só, né? Ponto poste de iluminação externa, vocês não têm. Ponto padrão de interruptor para o ventilador, então coloquei o ventilador, vou colocar um interruptor para ele. Interruptor de 3 teclas simples, aí qual a sequência de que vocês querem que vai apagar essa iluminação. Ah, eu tenho aqui na sala, eu estipulei spot em volta da sala e 2 pontos ali no meio. Então, eu quero que cada ponto tenha
uma tecla e todos os spots eu tenho outra. Então, eu vou aqui para 3 teclas. Tá? Na verdade, aqui eu não estou colocando os lustres. Tá? Então, deixar claro também. Eu só estou colocando aqui fios, cabos, né? Fios mais grosso, os cabos e eletrodutos. É isso que a gente está fazendo. Pontos de antena para TV, pontos padrão de interruptor intermediário, que é o four-way, aquele que você pega ali e tem um no meio, quantos você tiver. Você usa em grandes corredores, ou utiliza no quarto para apagar em 3 pontos. Então, mais de 2 pontos, você já precisa de um interruptor intermediário, pensando naquele mesmo ponto, né, que é o four-way. Ok até aí? Bom, com isso tudo na mão, eu vou ter estimado ali a quantidade de tomada, porque eu precisei estimar a quantidade de tomada que eu coloquei, precisei estimar quantidade de iluminação que eu coloquei e o interruptor também. Eu já consigo definir aqui alguma quantidade de circuitos. Né? Quantos circuitos eu vou ter? As tomadas de uso específico eu já vou separar. Aí eu tenho chuveiros, eu tenho ar-condicionados, eu tenho micro-ondas, tenho air-fry, já separei aqui. Essas tomadas são tomadas conhecidas, que eu vou colocar 220 ou 127. Eu colocar 220 ou 127, lembra que eu falei na última aula? Quando for 220, esse disjuntor ocupa 2 lugares, 2 espaços no quadro. Então, daí para frente, eu vou começar a dimensionar o meu quadro. Achei todas as minhas tomadas de uso específico. As tomadas de uso geral, eu vou dividir ali por 1.200, aproximadamente. Então, tem a potência geral ali, divide por 1.200. Acho ali a quantidade de circuitos que eu vou ter. Como isso, Jesse? Eu achei nas tomadas de área comum, tirando cozinha, área de serviço, eu achei 20 tomadas. 20 tomadas, as tomadas padrão a 100 VA, eu tenho 2.000 VA. Bom, 2.000 VA, se eu estou dividindo aquilo ali em cada 1.200, eu vou ter ali 2.000, eu vou ter 1.000 para cada lado. Né? Então, eu separei aquilo ali e eu já tenho 2 circuitos. Vou pegar as tomadas de uso específico da cozinha. Eu tenho tantas aqui, tem 3 na cozinha e tenho mais 2 na área de serviço. Eu sei que essas 3 são de 600 VA e na área de serviço, mais 2 são de 600 VA. Então, você 5 de 600. Então, vou fazer essa conta também e vou dividir. Então, ali vou ter a quantidade de circuitos. Naturalmente, eu vou ter a quantidade de disjuntores. Então, achei tantos para cozinha, achei tantos para sala, quarto e por aí vai, hall de entrada e por aí vai. Achei tantos para as tomadas de uso específico, né? E vou deixar aí uma quantidade de espaços maior. Vamos supor, se eu achei 10 para 10 circuitos ao todo desses circuitos de tomada, achei 2 para chuveiro, 220, então deu 10 com mais 2, mais 2, né? São 4 espaços, então são 14 espaços, mais um espaço para o micro-ondas, 15, mais um espaço para airfry, 16, mais 2 espaços que é do ar-condicionado, 17, 18. Então, eu preciso de, no mínimo, 18. Eu tenho um aqui de 16, esse de baixo é de 28. Eu vou ter mais 10 espaços de folga. Ok, vou usar esse daqui, ó. Entenderam a conta que eu estou fazendo? Naturalmente, uma coisa vocês vão ter que ter. Usar a experiência que tiveram nos projetos anteriores para estipular a quantidade de pontos que vocês têm.
Daí para frente eu consigo distribuir a quantidade de espaços do meu... Consigo distribuir meus quadros de distribuição de energia. Ah, Jessi, mas são 2 pavimentos. Vou separar isso em 2. Vou pegar essa conta que eu fiz para um pavimento superior e essa mesma conta para o apartamento, espaço inferior. Então, de repente, eu vou ter aí 2 de 16, não 1 de 28. Tá? Então, essa é a conta que a gente tem que fazer. O que eu preciso? Aqui só está me dando quadro. Esse quadro está precisando de disjuntores. Disjuntor está onde? Mini disjuntor. Cadê? Mini disjuntores. Tá aqui aquele disjuntor o branquinho. Bom, vou dividir em disjuntores de 16, 20 amperes aqui para os ar-condicionados, e para o chuveiro eu vou colocar aí 40, 50, um dos dois aí que vocês já fizeram de cálculo para os anteriores. Vou colocar também como ele tem barramento, esse quadro, eu vou colocar um disjuntor aqui tripolar também entre um quadro e outro, de acordo com a carga de cada um aqui. Então, com isso eu coloquei todos os fios, todos os eletrodutos, todos os quadros, todos os disjuntores. O que está faltando? A minha parte externa. E aí a parte externa, como eu coloquei que esse padrão de entrada, ele vai ter, né, que foi aquele chute... A partir desse quadro eu consigo chutar esse padrão de entrada também, né? Então, foi 34 ou foi 26 mil dentro dessa média aí. Se a gente for analisar, não é uma distorção tão grande de um para o outro, né? Então, dá para a gente colocar isso aqui. 4 fios, eu vou achar também, eu posso fazer, se eu tenho 34 mil watts, separar esses 34 em 3 fases, e aí esse cabo, ele é mais caro, que vai dar aqui um cabo de não mais de 2,5, né? Vai dar um cabo aí de 1000 volts, de 50 milímetros, de 32 ou 16. Eu acho que é mais para 16. Que é esse cabo que você vai colocar do seu padrão de entrada até o seu quadro de distribuição, que é um fio mais grosso, tá? Então, aqui você tem que extrapolar um pouquinho, de repente usar um de 25 aqui, tem que pegar o que deu ali em termos de carga e jogar um pouquinho mais para o alto para esse cabo. A gente está tentando estimar aí o valor dele. Então, vou usar aqui a quantidade de metros de cabo, desde lá do meu muro até a minha entrada lá. Assim, mas eu não tenho que colocar caixas nesse meio do caminho? Sim, porque esse cabo aqui, ele não pode ser colocado em distâncias muito grandes, porque imagina só, para passar um fio daquele 2,5 dá um trabalho danado. Imagina para passar um cabo de 25 milímetros, 4 cabos passando. Ele é muito pesado para passar, então necessariamente eu preciso de caixas. Cadê o padrão de entrada? Onde que está aqui? Cadê as minhas... Aqui outra instalação de telefone. Acho que as caixas estão mais lá no início. Eletroduto, caixa de passagem. Vou pegar essa caixa de passagem aqui, ó, com tampa de concreto ou essa de 25, eu acho que pode ser essa, ou essa daqui quando o cabo é maior ainda, né? Ô, professor. Pode falar. Mas essa caixa de passagem é só quando a gente excede... Sabe como é que é?
É porque eu acho que até 12 metros, eu não sei se é 12, 15 metros, você não precisa parar, você não precisa de caixa. Não é isso? Você tá pegando, tipo assim, da Excelsior levando pra dentro de casa. E aí tem Isso, um comprimento, um limite. Eu acho que é 12, 13 metros. 12, 15 metros. Então, se eu isso. tiver Eu acho que é menos 15. que isso, 15. Até Eu acho que não é 15, preciso sim, É. dessa caixa, né? Aham. Mas olha só, eu, mas aí já vem isso, a norma fala isso, mas eu até colocaria ali, seja ou uma caixa de passagem ou um barramento para a gente conseguir passar isso. Imagina que é um cabo que ele vai sair dessa direção aqui mais alta e vai até uma outra dimensão mais alta. Eu colocaria uma caixa ali embaixo do padrão, mas isso é critério de projeto. Tá? Poder colocar uma caixa só para eu conseguir ter acesso àquilo ali, eu conseguir puxar com mais facilidade. Voltando, é a cabeça do engenheiro civil dentro da elétrica. Eu vou pensar sempre na dificuldade que o cara vai ter para passar esses cabos. Entendi. Mas tudo Então pode bem. ser esse aí mesmo que você selecionou, essa caixa de Eu passagem aí? colocaria até essa caixa aí, mas se você falar, não, isso aqui a gente aprendeu que não precisa colocar, ótimo, Como pode a deixar gente de fora. coloca, né? A gente já tá estimando muita coisa já. Né? Muita coisa a gente É já tá melhor, estimando. é melhor colocar do que chegar lá depois e Porque, descobrir que precisava. porque também essa distância vai depender também do diâmetro desse fio, né? Qual a seção desse cabo aí que vai ser colocado. Mas eu colocaria. Estou botando mais R$ 100 para botar essa caixa, né? Que mais que eu tenho aqui para colocar? Ah, Jessi, você tem as, as luminárias. Aí já está lá na frente, né? Dos pontos, tá depois, tá aparelhos elétricos, tá aqui, ó. Eu tenho as luminárias, a mesma coisa da hidráulica, que tinha duas etapas, né? Os aparelhos de hidráulica e a instalação hidráulica, elétrica, mesma coisa. Agora é hora de eu colocar os chuveiros, é hora de eu colocar as luminárias, chuveiro e luminária, e os ventiladores. Ponto. O ventilador até então não tava, se for colocar aqueles pontos. Bombas, tá vendo? Centrífugo, ventiladores, ó. A campainha lá, a gente botou o ponto da campainha. Falta o equipamento mesmo, campainha. Luminárias de sobrepor, de LED, ó. Aí eu vou vir buscando isso aqui. E finalizo. Faria sim a instalação elétrica. Eu acho que dá para a gente estimar um custo, chegar bem na realidade. Então, eu tive alguns pontos ali que entraria nessa planilha. Professor, Entendido? o professor, tá me ouvindo? Pode falar. Ah, tá. Quando eu tô pegando a distância do cabo até o meu quadro de distribuição. Fala um pouquinho mais alto, não ouvi. Quando eu tô pegando, tá me ouvindo? Tá um pouquinho baixo, tá passando um monte de carro aqui. Mas vai lá. Tá Quando eu tô pegando, tá ouvindo? Professor, tá ouvindo? Agora eu tô. Quando eu tô pegando a distância do quadro de distribuição, do quadro não, do fio até o quadro de distribuição, pego a distância linear direto? Depende de onde você for estimar que vai estar esse quadro lá em cima. Ah, tipo, de baixo eu tô botando atrás da porta da cozinha e lá em cima eu tô botando no corredor. Se um fica aqui, outro aqui, então eu vou estimar que ele vai passar de alguma forma, subir, passar pelo teto e subir. Então ele vai ter essa voltinha. Mas aí não seria tão linear. Ah, mas eu tenho um quadro embaixo do outro. Ok. É porque esses fios, esses cabos, eles são mais caros. Então, por isso que eles não estão bem dentro dos pontos, né? Ele não tem ponto de ligação de um quadro para o outro.
Ele vai ter o fio, aí necessariamente aí você vai ter que botar um eletroduto também. Vai ter que botar esse cabo e o eletroduto para os dois. Tanto que vai até por baixo da terra lá, né? Que vai chegar até o quadro, até a medição, como o que vai ligar de um para o outro. Aí você tem que botar eletroduto e fio. Aí eu colocaria, só para botar esse daqui. Eu colocaria esse PEAD. O que é esse PEAD? É aquele eletroduto mais flexível para eu colocar embaixo da terra. Deixa eu copiar aqui, puxar aqui no Google qual que é. Aqui, ó. Esse tipo de tubo aqui, ó. Para baixo da terra, o que vai chegar até no seu quadro de distribuição. Que não dá para fazer ser tão linear assim, não dá para fazer ele muito, o eletroduto muito reto aqui. O ideal seria ser mais esse tipo aqui, ele é mais resistente para entrar para baixo da terra. Só uma dica para vocês. Mais pergunta? Professor, eu tenho um projeto elétrico. Aí eu faço por ponto também, igual você está falando? Se você tem, vai ficar mais preciso. Se você quiser fazer ele por quantidade de fios e quantidade de eletroduto, tranquilo. Você está com liberdade para escolher uma forma ou outra. Ótimo. Se você tem, eu acho que é legal fazer o levantamento para você ter uma coisa mais... entender mais uma coisa, né, que é o objetivo da gente fazer. Que atrapalhou um pouco foi esses não conseguir terminar esses projetos a tempo, o elétrico e o de estrutura, né, para a gente fazer essa planilha certinha ao final. A estrutura sempre ficava para o final. Ela sempre, a fundação que me atrapalhava nos outros anos. Esse ano foi a elétrica também deu essa atrapalhada. Mas eu acho que é válido. Se você tem, pode fazer ele levantamento geral. Quantidade de fios, quantidade de eletroduto, a quantidade real dos disjuntores, o quadro real que você vai colocar, seu padrão de entrada. Perfeito. Entendi. É E mais fácil. uma coisa, nessa tabela aí tem uma parte aí falando de para-raio. Aí a gente não precisa... Para-raio não tem necessidade. Uhum. Assim, não é que não tem necessidade. Em casa, normalmente, a gente não coloca para-raio. Sim. Tá? A não ser que essa casa ela é muito afastada de tudo, e aí vai começar a justificar, mas a gente não faz instalação de para-raio em casa. A gente faz normalmente em prédios, que aí esse prédio ele está mais alto ali do que as árvores, então essa incidência de raio ele vai ser mais suscetível, né? Então prédios a gente coloca, mas casas não. Entendi. Quem mais? Mais alguém? Não? Então vamos para elétrico, para estrutura, então. Bom, estrutura. Deixa eu parar de compartilhar aqui para a gente... Estrutura. Você já tem a quantidade de lajes, ok? Você já tem a quantidade de vigas. Estão terminando aí pilares, mas já calcularam alguns pilares? Não. Eu, pelo menos, não. Mas talvez alguém já tenha calculado. Oi? Eu não calculei ainda não, mas talvez alguém aí já tenha calculado. Não tá. Até para a gente ter um parâmetro ali. Ah, qual o tamanho do pilar? Ah, deu pilar 20 por 30.
deu pilar 20 por 20. Até para chutar a estrutura, a gente tem que conhecer essa estrutura e tentar adequar ali a cada realidade. O que eu penso? Por exemplo, deixa eu pegar aqui um projeto estrutural. Onde eu tenho um projeto estrutural? Deixa eu pegar aqui. Tá na Tá aqui mesmo em D. Projeto. Biblioteca. Vou pegar aqui campus. Cadê Cariacica? Deixa eu pegar aqui. Gente, cadê meu? Cariacica. Vou pegar outra aqui. Não achei, não. Então, aqui, bloco. Achei aqui. Já abri o CAD aqui. Deixa eu compartilhar a tela de novo. Peguei aqui o projeto daquele bloco M lá da escola. Bom, o que o projeto estrutural vai dar para a gente entender? Aqui, essa aqui é uma planta de localização, né, locação e carga nos pilares de fundação, para daqui acontecer, no caso ali, foi a fundação indireta, né, por perfil, por trilho, mas já me dá uma margem aqui de quais são os pilares que estão sendo colocados, ó, 20 por 20, 20 por 20, 20 por 20, 20 por 20, por quê? Ali vocês conhecem, né? Tenta lembrar ali aquele prédio da eletrotécnica que dá para o campo, tá? Então eu tenho aqui, ó, nesse ponto aqui, eu tenho um corredor, uma passarela na frente ali das salas. Então todos eles me deram o quê? Pilares de 20 por 20. Ah, Jessi, na estrutura, em estrutura eu não calculei tudo. Beleza, você calculou esse daqui, você calculou o P1, você calculou o P4 e você calculou o P24. Bom, P24, ele em termos de carga, ele pensando numa estrutura assim, bem similar, ele não vai ser o mesmo do P25? Né? Aqui a gente mostrou, ó, 20 por... a mesma carga dele, ó, tá vendo? A mesma carga ele tem. Ele não vai ter a mesma carga onde? Na extremidade. Na extremidade, não. Então, eu vou pegar ali por carga. Ó, até 40,
até 40 toneladas, eu vi que é 20 por 40. Ah, eu tenho 30 toneladas. Ainda deu 20 por 40. Aí eu tenho 10 toneladas. Aí deu 20 por 20. Então eu vou separar o meu projeto por carga. E assim eu não tenho carga de tudo, né? Não tenho carga de todos os pontos para fazer esses pilares. Eu vou estimar essa carga, né? Eu acho que quando a Flávia coloca, você vai fazer esse pilar, vai fazer esse, para te dar um termo de ideia de quantos, de cálculo de todas as situações que podem existir no projeto de vocês, né? Então você vai estimar, por exemplo, olha, eu não tenho carga para o lado de cá, não tenho carga para o lado de cá, não tenho carga, só tenho carga aqui. Naturalmente, o P1, ele vai ser o que tem menor carga, né? Embora aqui o P201 aqui, como tem a escada, né? Ele pegou uma carga menor que de 5, né? Porque tem um pilar aqui também, ele ficou mais tranquilo. Mas se eu for olhar aqui, bom, esse projeto aqui não tá, aqui tá com 10 e aqui tá com 10 também, é por causa desse pilar aqui no meio aqui que diminui a carga dele. Mas o ideal seriam essas aqui, cargas iguais, e da extremidade, cargas menores, né? Aqui não tá, mas normalmente é o que acontece. A extremidade, ele pega um carga um pouquinho menor. Mas perceba o seguinte, que eu consigo achar aqui que a menor dimensão também é 20 por 20, né? Nesse projeto. Eu tenho muito 40 por 20. Bom, 40 por 20 até 80 toneladas, ó, eu tenho 80 toneladas, eu tenho 40 por 20. Então, eu vou ver qual a carga que eu tenho e traçar essa similaridade para os outros pilares, né? E qual o tamanho desse pilar? Bom, com o tamanho desse pilar, eu consigo calcular a quantidade de concreto. Consigo calcular a quantidade de forma. Então, esses dois pontos aqui, eu consigo calcular a quantidade de forma e quantidade de concreto mesmo para os pilares. Ah, assim, mas qual aço que eu vou ter nele? Eu vou pegar os pilares semelhantes e vocês vão achar qual é o aço e realmente achar quantos quilos de aço vocês estão calculando para aquele projeto. Ah, o meu projeto, ele deu... Deixa eu abrir um outro aqui. Pegar, de repente, a prancha 3 aqui. Estou na 2, então. Aqui. Não, isso aqui são os blocos de fundação. Então, ele está me dando aqui a quantidade de aço nesse bloco. Aqui, ó. Vou pegar isso aqui são vigas. E ela está me dando aqui qual a ferragem que eu vou ter dentro das vigas. E sim, mas quando eu faço o projeto, eu coloco aqui que são tantos metros. Mas você está botando que é o diâmetro de 6,3. Você tem que achar em quilo. O diâmetro de 6,3 vai dar quantos quilos por metro eu vou ter? Ah, eu tenho... Deixa eu pegar aqui. Isso aí na internet tem os montes pra gente. Tabela de aço. Geral aqui. Isso aqui de pregos por quilo. Aqui, ó.
gente ter ideia aqui. Ó, o aço 6.3, ele tem 0,245 quilos por metro. Vai ser 6.3 milímetros. Então, lá no projeto, eu vou achar quantos metros tem. Vou vir aqui numa tabela de conversão, vou converter, acho a quantidade de quilo. Ah, eu achei de 10. Então, a cada... eu tenho 0, a cada quilo, eu tenho 0,617 quilos por metro. Então, é só multiplicar aqui a quantidade de metro, eu acho a quantidade de quilo. Então, essa tabela aqui vocês acham fácil aí de conversão. Eu não sei como é que vocês estão fazendo esse projeto estrutural. Vocês estão achando a quantidade de aço dele. Tô certo ou tô errado? Sim, não. Jessi, o que você está falando? Que eu não tenho ideia do que você está falando. Você mostrou um projeto aí que tá cheio de número, não tô entendendo nada. Falem para mim, chorem agora. Professor, repete a pergunta que eu vou tentar responder. Não, o que eu quero saber se o que eu tô falando vocês estão conseguindo entender, né? Eu tô Não, vocês estão entendendo, me mas eu tenho que mostrando arranjar um primeiro. projeto diferente. Não, com a Flávia eu não tô calculando, ela não pede quantidade de metros, não sei. Eu só quero entender se o que eu estou falando vocês estão conseguindo compreender. Se está dentro do que vocês estão estudando. Eu acho que por enquanto eu tô meio perdida, mas eu acho que foi porque eu me dei uma distraída aqui. Mas eu acho que dá para entender assim depois eu volto direitinho a aula. E acho que dá para pegar assim. O que você estava falando foi que a gente precisava o quê? Das dimensões do pilar, porque depois a gente ia pegar pela quantidade de ferro que a gente fosse utilizar, que aí é o quê? Pelo quilo, a gente ia pegar a quantidade de alguma coisa. Até isso aí eu peguei. Não, então vamos lá. Quando eu tenho aqui, esse aqui é uma viga. A viga é a mesma coisa, vocês têm a quantidade de viga, é a mesma história. Qual o cobrimento dela, tudo isso vai estar envolvido. O que eu quero dizer é o seguinte, a quantidade de aço que você vai colocar na sua planilha vai ser em quilo. Aqui, você vai ter calculado por metro. Eu tenho 28 barras de 6,3 com 18, né? E com o cobrimento, ele sobe aqui 20 centímetros. Né? Então, isso aqui está me dando o tamanho dela. Só que, para o meu orçamento, eu não compro aço em quilo, em metro. Me dá tantos metros de aço. É tantos quilos de aço. Daí vem essa tabela que eu estou mostrando para vocês, que é a tabela de conversão de quilos, da massa de quilos para metro, de metro para quilo, né? Então eu tenho um fator de correção desse metro para quilo. Pode colocar essa tabela no chat, por favor? Hã? Pode colocar essa tabela no chat, por favor? Sabe, tirar... Posso, deixa eu tirar um print dela aqui. Por favor. Muito obrigada, professor. Cadê aqui? Mas vocês conseguem fácil essa tabela aí Foi na primeira consulta que eu fiz aqui que eu achei ela. Foi. Tranquilo? Tranquilo, agora eu entendi. Tá. Então, com isso eu consigo, com as dimensões, achar a quantidade de forma e área de concreto, né? Metros cúbicos de concreto. Forma é metro, metro quadrado. Concreto é metro cúbico e aço é em quilo. Então, estrutura, eu tenho 3 elementos aqui, tá?
Ah, eu tenho um quarto elemento, Jessi? Tenho. O quarto elemento que eu vou ter, deixa eu pegar a estrutura lá em cima, é o meu lastro. Deixa eu pegar o item estrutura aqui para a gente ir destrinchando ele também. Estrutura. Um outro elemento que eu tenho é o aço. Desculpa, é o lastro. Por quê? Já pensando na minha fundação, o tamanho dessa minha fundação, eu vou colocar o meu lastro embaixo e vou apoiar a minha fundação em cima. Eu tenho lastro aonde? Embaixo de cada fundação e embaixo de cada viga baldrame. São os dois locais que eu tenho aço. Então, aqui, ó, formas de tábuas de madeira. Ah, qual é a forma que eu utilizo esse? Bom, você vai utilizar, para a fundação, você vai utilizar um tipo de forma. Vocês concordam comigo que aquela fundação, na hora que ela não exige muito perfeição no meu concreto, né? Em termos de aparência dele, ele não tem que estar tão perfeito. Então, eu posso usar aqui formas de madeira, tá? Se eu consigo utilizar ela 5 vezes, eu tenho ela se repete 5 vezes. Ah, não, não consegue se repetir 5 vezes. Então, eu vou pegar aqui uma outra, um outro concreto, uma outra forma, que pelo menos ela não se repita, né, essa quantidade. E o aço, Gessi, como é que eu vou colocar o aço? Ó, o aço tá aqui, ó. O aço, como a gente compra em quilo, ó, tem fornecimento, dobragem e colocação de forma em armadura de aço CA50. Se for de 6,3 a 10, eu tenho esse preço aqui. Então, no meu projeto, eu vou separar. 6,3 para 10, eu posso misturar. 12,5 a 25, eu separo num outro pote. Mas assim, é sempre assim? Não. Quando eu pego aqui um projeto estrutural, eu vou ter, né, o projetista me detalhou aqui ao lado todos os comprimentos, qual é o aço que está colocando, qual a bitola que ele está colocando. Então, eu consigo fazer um quadro resumo. Cadê? Consigo fazer um quadro resumo de umidade 5, de 6,3, de 8, 10. Estou fazendo um levantamento, estou fazendo a planilha desse projeto aqui. Eu vou vir nesse quadro resumo. Então, o orçamentista, ele não precisa ir fazer medição em todo o projeto aqui. Lógico, para a gente bater o martelo nessas coisas aqui, é bom a gente dar uma conferida, né? Mas não vou estar errado se eu simplesmente pegar aqui esse resumo de aço, tirar isso aqui e colocar dentro da minha planilha. Então, a minha coletânea de resumos de aço, ó, eu vou formando. Prancha 2 tem resumo de aço? Não, não tem. Porque aqui não tá tendo aço aqui. Então, na prancha 4, prancha 5, eu vou pegando esses resumos da minha área de aço e vou colocando. Bom, mas vocês, como vocês estão fazendo o projeto estrutural, naturalmente vocês têm que chegar a esse ponto aqui. Ah, não, a Flávia não pediu esse quadro resumo. Ok, então não precisa fazer esse quadro resumo, mas pelo menos essa separação aqui, ó, entre esses dois é interessante para vocês. Tá? Então o aço vai estar aqui e o concreto. Concreto para a gente jogar na fundação, e aqui a gente envolve também as vigas baldrame, eles vão estar aqui, ó, concreto, não sei qual FCK que vocês estão utilizando do concreto. Imagino que uns 25, 20, eu não sei. Vocês vão pegar aqui, ó, qual FCK você está usando, vão achar quantos metros cúbicos de concreto.
Superestrutura, a mesma coisa, ó, o concreto aqui, 25, ele é um pouquinho diferente, aqui está 608,22. Esse aqui está... Aqui, lançamento manual, cadê? 25. Preparo a aplicação de concreto, 524,44. Né? Por quê? Porque aqui eu tenho um lançamento. Né? Esse aqui eu estou lançando o concreto para a superestrutura. Então, o concreto aqui está tanto de pilar como de laje. Pilares, lajes e vigas superiores. Aqui embaixo, esse daqui, ele está um concreto para fundações e cintas e piso. Né? Na hora que eu tiver uma laje de piso. Do contrário aqui, laje, vocês calcularam a laje, é laje maciça, então é forma de laje, cadê a forma? Forma em chapa de madeira compensada, pode utilizar essa daqui, ó, tá vendo que ela está em metro quadrado, ó, ou essa daqui, essa daqui tá 5 reaproveitamentos, essa aqui tá 3 reaproveitamentos. Gente, vocês têm 2 pavimentos, né? Eu acho que, de repente, esse daqui, o ideal para vocês seria um de 2, mas não tem, pode usar essa aqui de 3. Ó, incluindo material de corte, montagem, escoras, eucalipto e a própria desforma ali do material. E o lastro? Lastro vai estar onde? Lastro vai estar embaixo da minha fundação. Ó, fornecimento e aplicação de concreto magro. Tá aqui, ó. Que é o lastro de concreto, concreto magro. Esses 2 nomes, eles são comuns, a gente está falando a mesma coisa. Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo de 250 quilos por metro cúbico. Perfeito? Entendido? Então, assim a gente consegue levantar essa estrutura. Dúvidas? Por hora não, professor. Então, tá bom. Achei o tamanho da minha fundação. Naturalmente, eu vou conseguir fazer isso aqui, ó. Escavação. Achei o tamanho dela, o quanto ela vai descer. Achei a minha escavação aqui de material de primeira categoria. Aí eu consigo achar a escavação e o apiloamento de fundo de vala e o reaterro. Termino movimentação de terra. Entendido? Entendido, professor. Então, tá bom. Vou liberar vocês, então. Então, quarta-feira, então, fica a nossa próxima aula. E aí, basicamente, para tirar dúvidas. Ei, professor, eu quero tirar uma dúvida aqui. Na estrutura, a tabela separa em 2, em infra e super, né? Aí, eu tenho que usar concreto diferente? Tipo, eu tenho que usar o concreto que está em um e no outro? É bom porque ele tem preço diferente pelo seguinte, eu vou colocar um concreto na fundação, é muito mais fácil do que eu bombear isso aí para jogar lá em cima da laje ou para dentro de um pilar. Por isso que os preços ficam diferentes. Tá. Embaixo eu vou pegar um carrinho ali, jogar, eu vou botar o vibrador e acabou. Vou botar com balde, vou conseguir. Para os pilares eu vou ter que subir em cima de um andaime para jogar, se for por balde eu vou jogar isso aí, se for lançar eu vou ter que ter uma lança para jogar esse concreto, para vibrar, ele é mais complexo, né? Mas os preços, se olhar, está muito próximo, mas ele é mais difícil fazer na supra do que na infra, por isso que os preços são diferentes. E a forma, porque é uma forma mais
mais bruta, tanto é que ela é de madeira na infra, e na supra ela é de... como é que chama? Compensado. Por isso que a gente separa também. O aço não tem muita separação, não. Como é que tá o aço aqui? Os preços. Porque também é montagem, né? Montagem embaixo é mais difícil do que montagem em cima. Fornecimento. Tá aqui. Aqui tá dando 10,87. Não, tá ali. Fornecimento Abrage tá aqui, ó. De 6,3 a 10,80, mesmo preço. Se quiser usar o mesmo item, pode. Mas tem aqui, ó. Tá aqui de 6,3 a 10. Aqui de 12,5 a 25. E o CA60, que é de 4 a 7. Então, se tiver dado de 5, ele tá aqui dentro. Bom, tá aqui dentro, mas eu tinha parado de compartilhar a tela, né? Ninguém fala comigo. Mas tem aqui, tem as duas, tá separado. Vocês conseguem olhar aí na tabela. Beleza, gente? Beleza, professor. Muito obrigado pela aula. Então tá bom. Um abraço. Quarta-feira A gente se vê na quarta. Falou.